Pessoal, vamos lá. Eu sou uma pessoa de função técnica, né? Então, assim, vou contar um pouco para vocês, assim, é, e já agradecendo a oportunidade, né? Porque sendo uma pessoa de função técnica, geralmente vocês não vão ver uma palestra assim de um editor, né? Talvez de uma pessoa muito técnica, com muitas ideias técnicas, né? Então, é uma oportunidade muito grande estar aqui e eu fico feliz, né, de agradecer já a 3K pela oportunidade de me chamar para essa palestra e tal. E é uma empresa que sempre confiou muito no meu trabalho, né? Vamos lá, Someday Edit, como dominar técnicas de edição rápida e estratégica. Isso aqui é um vídeo que eu tinha feito com o celular, assim, aí mostrava a timeline, mas lá na frente a gente vai ver um pouquinho de timeline também. Vamos lá, quem eu sou? Meu nome é Gustavo Alfredo Teixeira. A galera me chama de Teixeira. E essa curiosidade vem porque eu trabalhei lá na 3K e lá na 3K nós temos 3 Gustavos. Então o apelido nasceu lá, porque tinha o Belém, o Campana e aí tinha eu também. Então todo mundo lá se chama pelo sobrenome, né? E aí por isso ficou Gustavo Teixeira. Eu me tornei referência em Someday Edit aqui em Belo Horizonte e comecei no audiovisual em 2009. E eu acho que comecei um pouco como todo mundo começa assim no audiovisual, né? Eu, na época, era assistente de câmera do meu tio. Então, eu comecei fazendo evento social, casamento e tal. E, pouco a pouco, fui evoluindo ali no audiovisual. Então, comecei operando câmera. E aí, logo depois, comprei meu primeiro equipamento e comecei a fazer os eventos e tal. Em 2014, até 2020, foi o período que eu trabalhei na 3K. Lá eu me aprimorei em edição. Foi lá que eu conheci essa forma mais moderna de editar, né? Até então, com os casamentos e os eventos sociais, a pós-produção que eu conhecia era uma pós-produção muito simples, né? Era corte seco, trilha embaixo, fade in, fade out, enfim, era um negócio muito simples, né? Então, quando eu entrei na 3K, a gente começou a entender eu comecei a entender um universo de uma edição um pouco mais moderna, né? Que cobrava, inclusive, mais modernidade, né? E, com o tempo, aí eu me aprimorei como editor de Someday. E isso foi uma coisa também que nasceu na 3K, né? O Belém, que está aí, que é fundador mesmo da empresa, né? Que estava lá bem nos primórdios, vai lembrar bem que o mercado foi mudando, né? Ele foi migrando aos poucos, assim. Os clientes eles não compravam Someday, né? Então, assim, eu vivi esse período de transformação ali, sabe? De pegar um cliente que a gente sempre entregava a pós-produção com 5 dias, 10 dias ali, para esse mesmo cliente começar a cobrar da gente uma edição um pouco mais rápida, mais dinâmica. Ah, o evento acontecia no sábado. Ah, tem como me entregar no domingo? Aí o Belém começou a falar, pô, preciso de ô Gu, vamos comigo? Edita lá no evento e tal, não sei o quê. Então, assim, a gente começou também a propor isso para os clientes, né? E eu entendo que o segredo, né, para criação assim de um vídeo Someday é você fomentar essas perguntas assim. Eu vou contar um pouco sobre isso aqui durante a palestra, né? Mas a princípio é muito importante você conhecer. Eu até estava conversando com o pessoal lá atrás e tal, e a gente comentou muito sobre isso, sobre essa ideia de que você precisa de entender a estratégia do cliente, sabe? Um pouco lá no começo, né, a gente não se preocupava tanto com isso, né? A pós-produção, ela é uma coisa que, inclusive, nem era tão importante assim, né? A gente não dava tanta importância para ela, né? A galera sempre pensa muito na captação. Como que eu vou produzir esse evento, né? Como que eu vou gravar essa entrevista? Como que eu vou gravar? Isso vai ser, eu posso gravar em slow, posso não gravar em slow e tal. Então a galera pensa muito na captação, né? Na produção, no dia, e a galera pensa pouco na pós. Então, eu comecei a ter essas ideias, assim, ser um cara mais criativo em pós-produção, até de criar assim, esses roteiros de pós-produção, né? De imaginar que eu podia entregar coisas melhores na edição, entendeu? Coisas que, às vezes, as pessoas na captação não pensavam. Vamos lá.
Someday Edit. O Someday Edit é uma solução para surpreender o seu cliente, para se destacar no mercado e para transformar a edição em uma ferramenta de venda. Eu peguei um pedacinho da fala do Phil num Stories, ele falou hoje de manhã, e eu achei super interessante, que é você pensar, né, e aí falando sobre transformar a edição em uma ferramenta de venda, é você entender que, por exemplo, hoje em dia, para a pessoa vender qualquer produto na internet, tem que ser com vídeo, é audiovisual. Né? O cara que não vende com vídeo, o cara é muito bom, o cara tem que ser um craque. Né? Poxa, como que o cara consegue vender o produto dele sem mostrar a cara, sem apresentar esse produto, né? Como a Paula faz muito bem para as marcas e tal. Então, assim, é muito importante você trazer o Someday também para essas propostas, assim, porque o cliente tem pressa, né? Hoje em dia, eu acho que essa deve ser a dor de muita gente aí, né? Que já percebe os seus clientes falando, poxa, eu preciso disso com mais velocidade. Não adianta você me mandar esse negócio com 2 dias. 2 dias já passou. Né? A minha proposta é para ser mais rápida. Eu preciso de entregar isso amanhã. Entendeu? O cara vem... Às vezes, o produto nasce num dia e o cara quer lançar ele no outro e quer lançar com vídeo, né? No dia que lançar. Então, assim, é muito importante começar a pensar que o Someday Edit ele é abrangente, ele tem que estar em todas essas áreas. E a gente tem que dominar esse mercado, a gente tem que compreender como isso funciona e dominar esse mercado, sabe? Surpreender o cliente, eu vou falar um pouco mais lá na frente, mas o Someday Edit, de fato, eu não assisti a Copa de 94, né? Eu sou de 91 e tal. Na verdade, eu estava lá, né? Mas eu era uma criança. Mas o Someday me lembra muito uma Copa, porque todas as vezes que a gente passa esses vídeos no telão, o que tem de galera pulando, se abraçando, se emocionando de se ver, sabe? Então, isso é extremamente surpreendente. O cliente, ele, geralmente, no final do evento, ele já fala, no ano que vem eu quero de novo, tá, e tal, vocês já tem que estar aqui no ano que vem. E tal. Então, assim, e é importante, e o Someday é uma solução para quem quer também se destacar no mercado, né? Porque você vai entregar algo novo. Né? Eu acho que, hoje em dia, com o mobile, né? A Bia está aí, inclusive, ela é uma ótima criadora de conteúdo mobile. E o mobile traz essa possibilidade de entregar as coisas em tempo real. Né? E isso é maravilhoso, porque bebe muito dessa fonte. Né? Você se destaca quando você realmente consegue entregar uma coisa com uma velocidade um pouco maior. Né? E aí, um mercado que abrange o Someday. E eu conversei um pouquinho com o Guto lá fora, e a gente estava falando um pouco sobre isso. Né? O mercado do Someday ele funciona para casamento, evento corporativo, show, festival, aniversário e formatura. O Someday ainda não está no cinema, ele ainda não está na publicidade. E publicidade, eu estou querendo dizer, por exemplo, uma marca da Coca-Cola não vai rodar uma publicidade no dia e entregar o vídeo no dia. Né? Geralmente, eles exigem pós, né? Gravam as coisas com mais complexidade. Né? Mas, fora isso, o resto do mercado todo pode beber da fonte do Someday. Então, é muito importante estar atento a isso. Né? Tem muita gente aí que eu acredito que tem empresa que atende casamento, show, festival, ou até mesmo os clientes de marketing digital, né? Que são pessoas que vendem produtos na internet. Né? Então, é muito importante estar atento a isso. Né? Os resultados. Né? É um diferencial para o seu cliente e os envolvidos no evento. E, principalmente, o marketing boca a boca, que acontece na hora da entrega. Assim que você exibe um vídeo no evento, começa a rolar um burburinho. Todo mundo fica feliz, contente de se ver no vídeo, alegre, e já começa a rolar aquilo ali de tipo assim, que empresa produziu isso? Quem que é o cara que está fazendo isso aí? Pô, isso é muito legal. O cara me filmou aqui, tem 10 minutos, e eu já apareci lá. E o cara já postou na rede social. Como que isso? Quem que fez isso? Como que faz isso? Então, assim, o resultado da entrega do Someday, ele é essa venda já acontecendo, né? Esse marketing já acontecendo. Por que investir no Someday? E aí, isso
Enfim, é uma coisa muito importante que eu queria falar com vocês. Eu queria que... Quem já produziu algum vídeo Someday aqui? Queria que levantasse a mão a pessoa. Legal. Vocês encararam, provavelmente, muitas dificuldades, né? E eu vou contar um pouco sobre elas aqui, tentar desmistificar elas também um pouco. Mas por que investir no Someday? Eu acabei de falar aquilo, impacto emocional instantâneo. Você vai ver as pessoas se emocionando e é instantaneamente. A partir do momento que o vídeo exibe ou ele é postado, vai ter gente te procurando, feliz, te chamando no WhatsApp, mandando áudio. Não, quero agradecer muito, porque o que você fez por mim, tal, não sei o quê, esse vídeo ficou maravilhoso. Tal. Enfim, impacto emocional instantâneo. Poucos profissionais dominam essa técnica, e é por isso que eu pedi para vocês levantarem as mãos. Não foram muitas pessoas. E eu sei que até as pessoas que levantaram as mãos, com certeza, têm muitas dificuldades na hora de produzir esse conteúdo ao vivo. Né? Experiência do cliente, você está criando um produto que é extremamente novo para o cliente. Né? Alguns clientes já têm costume de ter isso. Né? O Cavazza estava aí palestrando agora e tal. Geralmente, a gente entrega tudo para eles ao vivo, né, Belém? São raros as entregas que a gente faz para a Hotmart que demandam tempo, né, que a gente tem prazo. Geralmente, o prazo é muito curto. Né? É tipo, pô, edita agora, a gente precisa disso agora. E tal. Então, isso para alguns clientes vai ser uma experiência nova. Para outros, eles já têm mais costume. Né? Mas a maioria dos clientes não tem costume com a entrega de Someday. Então, isso é uma experiência que você vai atrair seu cliente muito por isso. Né? Demonstra habilidade criativa sob pressão. Isso é uma coisa que a galera que levantou a mão aí do Someday provavelmente tem muita dificuldade, né? Que é a criatividade, manter a criatividade sob pressão. E, poxa, o que eu posso falar sobre isso é que é uma coisa que todos os dias você tem que vencer, né? Quando eu comecei a fazer Someday e tal, quando a gente começou lá no começo, né, da 3K lá, a começar essas entregas de Someday e tal, eu encarei com diversos momentos em que eu me senti muito pressionado. Até porque a gente também não sabia muito bem o que a gente estava produzindo, sabe? A gente tinha dificuldade também de compreender para que lado estava indo o Someday. E nessa época, eu vou falar um pouco mais lá na frente, mas hoje eu tenho uma fórmula para fazer a coisa dar certo, né? Eu me preparo, eu organizo, eu tenho ali 3, 4, 5 opções de trilha, eu levo uma bolsa com remédio, né? Eu me preparo todo para a coisa. Mas antes, a gente ia meio que na raça, e chegava lá e o cliente falava, pô, eu quero um vídeo com essa trilha. Ou o cliente falava, não, eu queria um vídeo parecido com esse. E tal. Então, a gente meio que elaborava as coisas na hora. E isso gera muita pressão, né? E isso pressiona também a nossa criatividade, né? Às vezes você foi lá imaginando que seria uma coisa de um jeito e acabou se tornando uma outra coisa, né? Então é importante você cultivar, né? Buscar essa habilidade, buscar essa skill. Você precisa ter criatividade sob pressão. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas desistem do Someday por causa disso, né? A pessoa fala, poxa, isso aqui vai ser muito difícil, véio. Vai chegar lá, o cliente vai mexer nisso, vai mexer na trilha e tal. Mas, pô, tem uma fórmula de fazer essas situações serem menos drásticas, serem menos ruins, sabe? Tipo assim, o cliente vai falar, pô, eu assisti o vídeo todo. Não, você mostrou o cliente assistiu a metade do vídeo, tem metade do vídeo pronto. O cliente falou, nossa, acho que não era essa trilha. Aí você fala, não, beleza, aqui, ó, eu tenho mais essa opção, essa outra opção aqui, já está na sequência, já está na timeline. Funciona para você? Ah, eu acho que essa aqui é melhor. Vamos fazer metade do vídeo com essa, metade do vídeo com essa? Entendeu? Existem formas de conduzir essa conversa com o cliente em que você vai passar por essas dificuldades sem sem ser tão complexo assim, sabe quanto é? Maior valor agregado ao serviço. Isso aqui, vou falar sobre valor agregado aqui, mas o Bruno Vereza falou um pouco na palestra dele também, que eu achei super interessante, a diferença entre preço e valor, né?
E a maioria das pessoas, dos profissionais, eu nem falo de edição de vídeo, eu falo profissional em geral, tem dificuldade, muita dificuldade, de entender que preço, né, que é aquilo que você cobra, ele tem que ser baseado naquilo que é você, o seu valor, né? Quem é você, suas habilidades, o que você faz. E é por isso que existem tantas diferenças de preço no mercado, né? Porque tem gente que vai produzir as coisas de um jeito, mas ela tem menos habilidade em uma coisa, mais em outra. Então, assim, é muito importante você entender que isso é um serviço diferente. O Someday é uma coisa diferente. Ele é uma esfera do audiovisual que realmente é mais complexa, é mais dinâmica, mais, de certa forma, difícil de realizar. Então, é importante cobrar bem por isso. Maior valor agregado ao serviço, porque a entrega é mais difícil. Ela acontece na hora, ela acontece ao vivo, e ela tem suas dificuldades, né? Mais na frente eu vou falar um pouco dessas dificuldades também. Marketing boca a boca instantânea, eu já contei lá atrás, as pessoas, né, falando umas com as outras sobre a entrega e vendendo o serviço, né, consequentemente. Beleza, valor agregado. Diferença entre preço e valor, como você é visto no mercado. Isso, o Bruno falou um pouquinho disso, e isso tem a ver com as suas habilidades e o que você faz, né, qual é a sua diferença entre você como profissional e uma outra pessoa, né, e o outro profissional. Então, assim, o preço ele muda realmente, porque nem todo mundo tem as mesmas skills, né? Nem todo mundo se dá tão bem assim com um certo tipo de situação, e isso os clientes eles estão sempre observando isso, né? Até respondendo um pouco da pergunta que o Fael fez para o Lucas, né? No finalzinho ali, tipo assim, como que o freela faz para chegar a realizar um trabalho com a Hotmart, né? A realizar um trabalho com uma empresa grande, com uma Stellantis, como que essa empresa te enxerga? E isso tem a ver com as suas habilidades. Lá na frente eu vou falar também sobre comportamento profissional, que é uma das coisas que deu muito certo para mim, né? Eu não sou uma pessoa muito conhecida em rede social, mas eu sou uma pessoa que as pessoas me consideram, como profissional, uma pessoa muito reta, muito correta, né? Eu sou uma pessoa que eu não perco ali o trabalho, eu não tenho dificuldade, por exemplo, com uma entrega. Mesmo nas dificuldades, eu consigo entregar o serviço. Isso tem a ver com profissionalismo, com dedicação, né? E eu vou falar um pouco sobre isso lá na frente. A aplicação, e aqui eu acredito que a maioria das pessoas já conhecem pelo menos um pouco sobre edição, é o seguinte: Someday, para quem já edita, teoricamente ele já é possível de realizar. Então, por isso que eu escrevi aqui, se você quer investir nesse tipo de entrega, você tem que começar. Porque eu acho que, inclusive, né, a base dessa palestra tem que ser coragem, né? Porque tem muita gente que sabe fazer, sabe editar, sabe produzir um bom vídeo, com um roteiro, com uma ideia legal. Só que você, toda vez que alguém fala assim, poxa, e se a gente puder fazer isso lá na hora, né? Ou você mesmo percebe a oportunidade que o cliente está dando de você produzir isso lá na hora, mas você, de certa forma, não aceita essa possibilidade com o medo da entrega não sair legal, de você agarrar, da sua criatividade travar em algum momento, né? Então, é muito importante você ter essa coragem de caminhar, de ir para frente, né? Como dominar técnicas de edição rápida? E aí eu escrevi 3 palavras para mim que são ali meu mantra ali, né? Que é a organização. Então, assim, vou contar para vocês que realmente tudo precisa estar muito organizado para a realização do serviço, né? Para o Someday acontecer de uma forma correta, né? A pessoa que é desorganizada, a pessoa que eu não crio pasta, eu não consigo dividir os arquivos, eu não penso nisso, eu não crio uma pasta para aquilo.
fatidicamente não vai dar certo. Porque o Someday te cobra, ele te pune todas as vezes que você perde tempo com alguma coisa. E, nesse momento, se você não é uma pessoa organizada, você vai perder tempo. Né? Você vai perder tempo. Poxa, onde é que está o arquivo da tal pessoa e tal? Então, assim, eu sou uma pessoa muito metódica nesse ponto. Né? E é por isso que eu dei certo, né, nessa técnica do Someday. Porque eu sou uma pessoa que eu organizo as coisas por pasta, bonitinho, tá lá, dia 1, quem é o câmera? Ah, foi o Arthur que gravou. Dia 1, tem lá, câmera Arthur, câmera Tiago, câmera Belém. Quantas vezes o Arthur foi lá? Foi 7 vezes, então tem 7 cartões do Arthur. Quando o cliente fala comigo assim, eu queria a cena tal, de tal momento e tal, tinha um câmera de celular. Falei, quem que é o câmera? Um cabeledinho de óculos. Beleza. Arthur, beleza? O cliente está cobrando uma cena aqui. Que horas que foi isso? O Arthur, isso foi meio-dia. Aí eu olho pelas horas e vejo lá, poxa, cartão 3 aqui, meio-dia, achei a cena. O cara que é desorganizado, o cara não encontra. Ele não vai encontrar. E o cliente não. E aí é essa perda de tempo que vai te pecar, que vai te fazer o vídeo não ser entregue no final. Né? Porque aí você vai ficar ali procurando essa cena e não vai encontrar ela e tal. Falta de organização. Então, tem que ter organização. Resiliência. Isso é outra coisa mega importante. É muito importante vocês pensarem que não é proposital. Às vezes, o cliente muda de ideia. Às vezes, em determinadas situações, acontecem coisas que pode te tirar ali um pouco do sério. Então, é importante ter resiliência. Pensar que as coisas nem sempre vão ser do nosso jeito. Né? Elas... Poxa, você está atendendo uma pessoa, você veio para solucionar um problema. Né? O Belém fala muito sobre isso. E, no final, eu acredito muito nessa ideia também. Né? A gente está aqui e existe, né, como solução de audiovisual. A gente não está aqui só para vender um estilo. Eu só produzo vídeo assim. Não, poxa. O cliente também tem as suas ideias. Né? Ele pode não saber realizar o serviço. E é por isso que ele contrata a gente. Mas a gente veio... Né, e está aqui, está realizando o trabalho, é para ser do jeito que o cliente quer, a solução do cliente também. Entendeu? Então, assim, é importante solucionar essa questão para o cliente. Né? Então, é por isso que é importante ter resiliência. Às vezes, você está produzindo o vídeo do seu jeito e o cliente quer de outra forma. Então, é importante pensar um pouco nisso. Ter disciplina. Outra coisa muito importante. Eu tenho convivido muito com pessoas que têm chegado novas no mercado, novos videomakers, né? Novos profissionais assim, de audiovisual. E tem uma galera que peca muito nisso. Peca no horário, peca em como falar, peca em como as brincadeiras fora de hora, na frente do cliente e tal. Então, assim, é muito importante ter disciplina, pensar como que você está prestando um serviço e que você é um profissional, entende? E o cliente observa essas coisas. Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente sobre isso, mas é óbvio, né? Isso é o que me fez dar certo na minha vida, né? Me fez alcançar os bons clientes aqui em Belo Horizonte, as pessoas que me contratam, as produtoras que me contratam, né, e tal. Mas é muito importante ter disciplina, entendeu? Foge essa galera que está chegando nova. Isso não é uma coisa que todo mundo é assim, né? Mas eu já trabalhei com muita gente que, poxa, o cara perde o fio da meada. Às vezes o cara está dentro de uma igreja, realizando um trabalho para uma igreja, e o cara está fazendo uma piada homofóbica, sabe? Então, assim, essa galera, enfim, tem que ter disciplina, tem que entender que é uma prestação de serviço, entendeu? Levar isso para a cabeça que você é um profissional e que você está ali trabalhando, realmente. Preparação antecipada, seleção de cenas inteligentes. E isso aqui eu faço muito, pensando em cada lugar. E aí nem sempre eu uso a melhor cena. Isso é um segredo que eu estou contando aqui. Né? Nem sempre eu vou usar a melhor cena, porque eu já tenho um roteiro montado aqui do vídeo na minha cabeça. Então, assim, às vezes eu não preciso daquela cena que o videomaker falou comigo assim, poxa, tem uma cena linda de um sorriso de uma menina e tal, não sei o que. Eu falei, poxa, muito legal, mano, muito legal, mas eu nem vi essa cena. Porque, às vezes, eu nem tenho tempo de decupar o material. Né? É muito corrido as coisas. Então, às vezes, o cara vai cobrar uma coisa que ele achou que ficou lindo, maravilhoso, mas, de certa forma, para mim,
não funciona para o vídeo, né? Ah, mas Gustavo, você não tem que repensar isso e tal. Eu falo, eu posso fazer isso, né? Quando eu tenho tempo. Quando eu não tenho, eu não consigo repensar o roteiro, o que a gente imaginou, o que a gente está produzindo para o vídeo, né? Uso de templates e recursos de edição ágil. Vou falar um pouquinho disso um pouquinho mais lá na frente também. Mas é muito importante você ter estratégias ali para adiantar o processo para você da edição, né? Então, assim, eu sou o cara que eu não uso template. Eu não gosto de LUT, eu não uso template, eu não uso preset para nada. Cara, no Someday, sinceramente, quanto mais você usar essas coisas, mais você vai adiantar o tempo, entendeu? E quem falou que, às vezes, isso é proibido de usar? Poxa, isso aqui é puro preset, seus vídeos, é puro... Meu amigo, eu preciso de adiantar, eu preciso de criar coisa, ela precisa de ser feita em tempo hábil, né? Domínio de softwares eficientes é que é um grande auê, né? Porque muita gente usa softwares diferentes, né? Eu uso o Premiere, o pacote da Adobe, uso todos os softwares da Premiere, da Adobe, né? Sincronização perfeita com a trilha sonora. Isso aqui, básico, né, gente? Quem edita aí sabe, né? Até a IA está fazendo isso. A IA está cortando o vídeo no time da música que você escolheu. Não é possível que você não consiga fazer isso até hoje, né? Então, é muito importante isso. Alinhar a expectativa com o cliente. E aí, a gente entra num quesito que é de saber conversar com o cliente, né? Isso é muito importante. Você tem que entender que ter esse diálogo com o cliente é importante para a sua produção, para o que você está fazendo, né? Eu estou na metade do vídeo. Vamos mostrar para o cliente, né? Ele teve a ideia, a gente está executando. Dá uma olhadinha como está ficando. Não, muito legal. Só não gostei disso aqui. Essa cena aqui não está tão legal porque fere os conceitos da empresa. Enfim, você já está adiantando o processo de alteração que pode vir lá no final, né? Conceitos de uma edição rápida. Aqui são softwares, né, alguns do mercado. Né? Corte seco, transições, montagem de corte, trilha de áudio. Cria um fluxo de trabalho rápido. Aqui é uma timeline minha de um vídeo, acho que de um show da Anitta. Vamos lá. Crie um fluxo de trabalho rápido. Organize arquivos por pasta. Use marcações com rótulos e pontos-chave. Organizar arquivos por pasta, eu já falei. Usar as marcações e rótulos, o que acontece? Eu trabalho no Adobe Premiere. E ele tem... Aqui está muito ruim, né, a qualidade, mas ele tem umas setinhas assim. Eu acho que todo mundo... Alguém que já usou essas setinhas sabe o que eu estou falando. Nessas setinhas, você tem a possibilidade de escrever ali... na marcação alguma coisa. Eu uso muito isso. Também uso, eu escrevo lá, por exemplo, né, transição de uma trilha para outra. É onde eu vou trabalhar uma transição de uma trilha para outra. Né? Inserir entrevista de alguém, por exemplo, coloco lá. Eu também uso, isso é uma coisa que eu aprendi lá na época do Someday de casamento, a galera cria um letter e escreve lá no letter, decoração, aí estica esse letter, apaga essa layer, e aí fica escrito lá, mesmo assim escrito, né, decoração do casamento. E aí o cara usa aquilo para se orientar e para adiantar, porque ele decupa o material, pega esse bloco de coisa e joga lá. E aí isso adianta, né, a edição Someday, né? Isso é muito importante, usar essas marcações, rótulos, né? Faça a correção de cor leve e LUT pronto. Isso aqui também já falei ali atrás, né? Teimoso, o cara... Pode falar. Isso é uma timeline de Someday. Meu amigo, parece mentira, né? Parece mentira, né? Isso é uma timeline de Someday. Belini, eu chutei seu negócio aqui. E provavelmente, isso é o show da Anitta que você falou? Isso é o show da Anitta. E não é uma Someday de um dia inteiro, não, viu? Porque o show começa 6 horas da tarde e vai até meia-noite. Ele não começou às 7 horas da manhã, não. Tipo isso. E não dá para acreditar, né? E aí, como que é possível chegar nisso, né? Porque às vezes é o que você está perguntando, né? Tipo assim, poxa, como que você chegou nisso aqui? Aí é organização e pensar essas ideias um pouco antes, né? Eu vou pensar qual trilha que eu vou usar. Ô, cliente, qual trilha que você gosta? Qual música da Anitta que você gosta? Então, pode falar.
Aí vai depender do tamanho do vídeo. Repete a pergunta aí, Teixeira, para a gente ouvir. Qual é o tempo que eu vou gastar montando um vídeo desse? Né? É isso? Então, eu demorei o período do show. Eu cheguei, o show... Vamos supor que o portão abre 1h da tarde. O show começa às 7h, por exemplo, ou às 4h. Eu acho que foi às 4h, porque aí pegava o entardecer. Foi na Esplanada. Né? Na Esplanada, 10 horas, portão fechado. Nada funciona lá. Esplanada do Mineirão. Né? Então, acaba às 10 horas. Então, eu tive esse período ali de 2 da tarde, teoricamente, até às 10 horas ali. Só que, quando eu chego, não tem imagem. Só que, respondendo a sua pergunta, eu já venho com as trilhas prontas. Então, isso aqui já está montado. Né? Essa trilha aqui é uma, essa aqui é outra, essa aqui é outra. Então, assim, é um vídeo com 3 trilhas diferentes do show da Anitta. A trilha é o meu roteiro, é a base do meu roteiro. Você quer falar? Eu acho, ele vai falar, claro, mas ele tem uma bagagem, de material que ele usa, que isso aqui tudo também não é do evento, né? Isso aqui é tudo, provavelmente, coisa que já... Aqui tem áudio de câmera, né? Os azuis são áudio de câmera. Os verdes são sound effect. São coisas que eu já trabalhei em casa também. Algumas delas eu já trabalhei em casa, né? Essas ideias todas podem mudar quando a gente chega lá, né? Mas, basicamente, o que eu faço é seguir um roteiro que eu pensei ali já. Então, por exemplo, poxa, eu vou usar umas cenas meio vintage, com um filtro meio vintage. Aí eu já coloquei o sound effect lá do filtro vintage, entendeu? Eu vou fazer uma transição com velocidade aqui. Eu quero um hiperlapse, um timelapse e tal. Eu já adiantei o sound effect lá, do timelapse, do hiperlapse e tal, que seja, né? Então, assim, eu penso muito na edição Someday em casa, antes, né? É assim que eu vou roteirizando a coisa. Pode falar. Ah, legal. Geralmente eu monto isso tipo um dia antes, né? É porque também depende das informações que o cliente me passa, exatamente. Entendeu? Mas eu sempre vou separar a casa um pouco antes. Vou dar um exemplo. A gente fez agora, para a Hotmart, um evento lá na Croácia, que chama Galaxy. Estava eu e o Belém lá. Eu editando, Belém gravando. O cliente, né, que é o Cavaz, a Hotmart, eles decidiram algumas coisas meio que, tipo, tipo, 48 horas antes. Vai ser isso. A gente quer isso, pode usar algumas trilhas desse jeito, e a gente quer uma coisa meio parecida com isso. Então, eu tive, teoricamente, 24 horas para preparar todas as entregas que eu ia fazer lá. Né? E preparar, eu estou falando assim, eu crio a timeline, dia 1, sei lá o quê, põe a trilha. Igual ele falou, né? A gente usa algumas cenas de banco de imagem. Então, eu já coloquei lá uma ceninha de banco de imagem e tal. Então, assim, eu vou trabalhando o vídeo ali, teoricamente, roteirizando ele, né? Porque... existe um briefing, mas não existe roteiro para cada vídeo, né? E isso eu estou falando coisa de rede social, né? São entregas de rede social, são curtas, né? Então, assim, eu vou pensando nas ideias de cada vídeo ali, separadamente, né? Pode falar. Sim, a gente conversa, a gente troca muito essa ideia, né? Repete a pergunta aí. Ela perguntou se o roteiro que eu penso para os vídeos, eu conto para quem está gravando, para o videomaker que está gravando. E, sim, é, inclusive, uma construção em conjunta, né? Porque, poxa, eu recebo o briefing e, às vezes, eu mando uma mensagem para o Belém, como a gente vai viajar junto. Falou, Belém, estou pensando em colocar uma cena de um passarinho assim, um avião passando, sei lá o quê. Aí ele, isso vai ficar brega, velho. Põe esse trem, não, entendeu? Tipo assim, é um exemplo. Então, a gente tem essa conversa, né? A gente tem essa liberdade, né? Pô, pensei em colocar uma cena assim, assim, assado, colocar umas fotos, inserir umas fotos. Ele, pô, legal, acho que isso vai ser legal, vai fazer uma diferença para o cliente e tal. Então, assim, é essa troca de ideia, né? Esse roteiro eu penso e valido com ele. Dá para você gravar isso? Será que é legal você fazer isso e tal? Então, é mais ou menos isso. Use atalhos no teclado para otimizar o processo. Até quem não faça Someday usa atalho, né, gente? Isso aí é outra coisa meio básica também. Use templates e presets prontos. Eu uso muito preset, muito. E aí eu não tenho nem vergonha de falar disso. Porque, como eu trabalho com o Someday, eu preciso de adiantar o processo, criar tempo. E preset, eu uso preset de transição. Eu uso também para letter,
Então, vou colocar um letter que seja legal. Eu vou lá num site, lá, por exemplo, no Envato da vida, baixo um preset legal. Então, eu vou pensando também. Eu nem acho que isso é errado, porque, de certa forma, aquilo ali... Existem tantos presets, existem tantas pré-definições, que, quando você seleciona uma para um evento específico, para você usar num evento específico, para mim, você está realmente pegando uma coisa que você vai usar só naquele momento, né? Eu acho que é meio errado, teoricamente, é quando você só replica aquilo. Você só pega aquilo e sempre usa aquilo para tudo. Ah, não, esse é o meu estilo. Mas é um preset. Aí você usou ele em todos os seus vídeos da sua vida, entendeu? Então, isso eu acho um pouco errado, né? Agora, quando você pega um preset e usa para um vídeo específico, pega um outro preset e usa para um outro vídeo, eu acho que é isso mesmo, entendeu? Então, você faz para adiantar o seu tempo, né? Vamos lá. Isso aqui é muito interessante. Inclusive, eu vivi uma coisa com o Fael estava por aí e tal. Eu queria falar sobre isso, que é muito interessante. É muito importante compreender como sua ferramenta de trabalho se comporta durante o exercício das suas funções. E, quando eu falo de edição de vídeo, eu estou falando do computador, né? Quem edita em Mac é Mac, quem edita em outro computador, outra marca de computador, é outra marca de computador. Por que eu estou falando sobre isso? Porque você pode encontrar, em alguns momentos dos eventos, dos trabalhos, a questão de o seu computador não estar rodando os arquivos, né? E, inclusive, eu queria até contar essa história. O dia que eu conheci o Fael, a gente estava num evento, e ele me viu brifando as câmeras. Eu não tinha um computador tão bom nessa época, e eu estava sentado, e eu vi os câmeras discutindo como eles iam gravar, né? Os câmeras iam gravar cenas para mim, né? Mas eu vi um discutindo com o outro. Eles estavam com duas câmeras novas. Era até FX3, que era a câmera, né, que tinha acabado de lançar da Sony e tal. Aí os caras, não, eu vou gravar em 4K, 60, 10 bitrate, sei lá o quê, nananana. E o outro, não, mas eu queria gravar em tal formato e tal, não sei o quê. E aí peraí. Aqui, ó, vocês vão gravar em 1080, sei lá o quê, 8 bitrates, porque... E tal, não sei o quê. E aí eu não falei por quê. Os caras falaram, mas tal, não sei o quê. Eu falei, tem que ser assim, o cliente não precisa do melhor. Tipo assim, eu falei uma coisa assim, sabe? E o Fael estava sentado, ele nem estava trabalhando, né, para o Aftermove, né, para essa entrega Someday. Estava trabalhando para outro propósito, né? Mas aí, assim que os caras saíram, o Fael falou comigo, mano, deixa eu te falar uma coisa. Errado não é os caras que têm a câmera boa. Errado é você, que tem um computador que não roda os arquivos bons. E eu fiquei pensando nisso, e realmente ele tem razão. Então, assim, é muito importante você ter um computador que realmente consegue entregar o trabalho na melhor qualidade possível. Quem que quer entregar um trabalho aqui com baixa qualidade? Ah, não, eu entreguei em baixa, mas é porque meu computador não roda os arquivos em alta. Entendeu? Então, assim, poxa, velho. Eu tive uma outra situação que eu estava coordenando uma equipe de 3 editores, e a gente estava em São Paulo, fazendo a inauguração de um salão de beleza muito grande. E aí, cada editor tinha, por exemplo, 2 demandas para entregar, né? Tinha 3 editores editando, eu coordenando essa equipe. E 2 câmeras gravando. O primeiro editor entregou o vídeo no prazo e no momento certo. O segundo editor entregou o vídeo no prazo e no momento certo. O terceiro editor não entregou, pediu um pouquinho mais de tempo. Eu achei isso estranho e tal, mas uma hora ele me entregou. Ele falou, estou te mandando vídeo, tal, não sei o quê. Eu falei, não, beleza, vou mandar para o cliente. Assisti o vídeo e eu vi que o vídeo não estava bom. Não estava bom o vídeo. Tinha algumas cenas tremidas, a cor não estava legal e tal, não sei o quê. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Aí fui conversar com a pessoa. Falei, e aí? Tal, não sei o quê. Aí ela, então, eu percebi isso no começo, mas meu computador não está rodando os arquivos. E aí, isso me deixou numa situação muito difícil, porque a sorte é que eu tenho o meu computador, então eu tirei ele da mochila e entreguei para ela. Ela falou, não, você vai editar com esse computador aqui agora, esquece o seu agora e concentra nesse aqui. Mas o erro estava nela de
perceber que aquilo não daria certo e, mesmo assim, topar fazer o serviço do jeito que foi, né? Ela poderia ter falado, olha, meu computador não vai rodar se vocês rodarem com as câmeras nesse formato. Meu computador não vai rodar, eu preciso de uma máquina melhor. Então, assim, isso é extremamente importante, porque isso impacta na sua entrega final. Se o computador travar, der tela azul, enfim, atualizar o software na hora, acabou. Poxa, o cliente precisa do negócio 5 horas, aí está você 4h45 renderizando o projeto, o computador trava. Tela azul, começa a atualizar. E aí? Sabe? É importante você ter uma máquina que consegue entregar o trabalho, sabe? E aqui eu vou falar um pouco sobre, e até vale, né, essas aspas assim, né? Mas eu quero falar sobre como ser um profissional que atrai clientes. E eu quero contar o que deu certo para mim. É muito importante vocês ouvirem isso, porque eu sei que pessoas pensam diferentes e agem de forma diferente, né? Então, tem gente que eu tenho certeza que vai entender as coisas de uma forma um pouco diferente de como eu entendi. Mas eu quero falar do que deu certo para mim. Aqui, cumprir os prazos com consistência, reconhecer suas limitações, ter transparência, responsabilidade e comprometimento, entender o impacto do seu trabalho. Olha só, o trabalho da gente é muito importante mesmo e tal. E quem me conhece, só pelas fotos aí, eu acho que vocês já estão vendo, eu sou uma pessoa muito séria, né? Eu não sou um cara muito, principalmente de brincadeira quando eu estou trabalhando. Eu sou uma pessoa muito concentrada no que eu estou fazendo, sabe? E a minha esposa, que está lá no fundo lá, de vez em quando ela manda até uma mensagem para as pessoas que estão trabalhando comigo, né? Ou ver se o Gustavo tomou água, se ele foi no banheiro. Ela não está no fundo, não, ela está aqui, ó. Ah, tá bom, eu não vi. E ela me manda, ô, Belém, pergunta se o Gustavo foi no banheiro. Ela manda para ele. Porque nem ela, ele não pega o celular nem para isso é uma mensagem coisa, dela, né? Isso é uma coisa que, inclusive, eu tenho que diminuir, né? Porque eu tenho essa questão de concentrar muito no que eu estou fazendo, né? Eu quero entregar o melhor, eu quero entregar uma coisa que seja nova, né? Às vezes eu estou atendendo o mesmo cliente, a gente às vezes tem lá 5 anos atendendo o mesmo cliente, né? Mas e aí, a gente vai entregar a mesma coisa todo ano? Todo ano a gente faz o Fire. Todo ano a gente vai entregar o mesmo vídeo, do mesmo jeito, com as mesmas coisas? Não. Então, assim, é minha responsabilidade como editor também apresentar algo novo. Então, por isso, eu, às vezes, fico muito concentrado no que eu estou fazendo ali e, às vezes, esqueço de beber água, de ir no banheiro, de fazer alguma coisa. Então, é importante ter isso, né? Reconhecer suas limitações é muito importante. Ter transparência, né? Poxa, estou passando mal, não estou me sentindo tão bem, mas eu vou entregar o vídeo, mas eu não vou entregar tão do jeito que eu imaginei e tal. Estou com uma dificuldade em casa, estou passando por uma coisa. É importante ter uma conversa clara, principalmente com quem está trabalhando com a gente, né? É uma equipe, é uma parceria, né? Não dá para esconder de quem está trabalhando com você o que está acontecendo com você, né? Entender o impacto do seu trabalho. Isso é extremamente importante, né? Você tem que reconhecer que você é peça fundamental da coisa. Até contei o Belém sabe disso, né? Mas eu contei para o Cavazza que na última viagem do trabalho que a gente fez junto, eu resfriei. No segundo dia de trabalho, a gente tinha 4 dias de trabalho, eu resfriei no segundo dia. Por quê? Fui para um lugar aberto, sem blusa, sem nada. Fiquei sacudindo de frio o dia inteiro. No outro dia, febre, mal pra caramba e tal. Mas, mesmo assim, eu entreguei o trabalho. Por quê? Mas, poxa, isso é exagero, Gustavo. Eu falei, exagero não, meu amigo. Não tinha outra pessoa. E a gente está junto. Belém falou, Belém, ele, posso te ajudar? Você precisa de ajuda? Eu falei, velho, só preciso de um remédio. Traz um remédio para mim, eu vou conseguir. Vai dar certo. Essa febre está passando e tal. Então, assim, é importante você também estar preparado para essas coisas, né? Tipo assim, e de entender que, poxa, se você não fizer o trabalho, ninguém vai fazer por você, né? Então, assim, é muito importante o que você faça. E aí, aprender a se comunicar com o seu cliente. O comunicar ficou meio errado aqui. Aprender a se comunicar com o seu cliente, já falei sobre isso, é muito importante, né? É muito importante você entender, eu estava falando com o Cavazza lá atrás, né? É muito importante você entender
qual o propósito do vídeo, para que ele serve, qual a estratégia por trás dele. Ah, mas eu sou só um editor de vídeo. Eu quero que o briefing chegue pronto em mim, entendeu? Meu amigo, às vezes o briefing chega pronto, mas a dor do cliente, o que ele realmente precisa, nem vem no briefing, né? Às vezes o cliente nem abriu o jogo de te falar assim, poxa, eu preciso do vídeo para isso, mas, na verdade, eu queria muito que o vídeo também tivesse um pouco disso, tivesse um tom mais emocional, porque é a minha 10ª inauguração de loja, e isso, para mim, é uma conquista muito grande e tal. Então, assim, às vezes, não é para ignorar o briefing, mas é para manter um diálogo com o cliente, para entender a estratégia por trás também da produção que você está fazendo, né? Proatividade, ética e integridade, adaptabilidade, organização e gestão de tempo. Isso aqui é muito importante. O Summer Day é planejamento e antecipação. E aí encaixa naquilo que eu falei com vocês, né? Eu preciso de ter 3, 4 opções. Eu preciso de montar isso em casa. Eu preciso de ter essas ideias antes. Eu não posso chegar no evento lá, estou lá fazendo o show da Anitta, eu chego lá e eu vou falar com o cliente durante o show, que geralmente é uma produtora dela, né? Aí eu vou lá, amiga, aqui, dá para você escolher a música do vídeo? A mulher está preocupada com o palco, com que roupa a Anitta vai entrar, sabe? Eu vou incomodar a mulher no dia do show, do evento, sabe? Para falar assim, escolhe a trilha do vídeo que você quer que eu coloque, né? Tipo assim, a trilha que você quer que eu faça o vídeo, entendeu? Então, assim, é muito importante você manter essa organização, é muito importante você ter esse planejamento, antecipar, ter ideias antes, né? Como ser um profissional que atrai clientes. Summer Day é planejamento. Eu voltei aqui, eu acho que eu voltei, né? Ou não? Não. Busca por aprendizado e networking. Isso aqui é o que me trouxe para esse momento aqui agora no palco, né? Conexão com pessoas. É o que vocês estão tendo a oportunidade de fazer hoje. Conhecer as pessoas à sua volta, conhecer os fornecedores, as possibilidades de trabalho, entendeu? E isso é muito importante. Deem valor a isso aqui, entendeu? Se a gente trabalha, se eu consigo hoje em dia prestar um serviço para Hotmart, para Coca-Cola, para Heineken, Banco do Brasil, se eu consigo, se eu estou lá, é por causa do network, é por causa de ter trabalhado isso aqui, entendeu? Buscar feedback, pedir feedback para as pessoas. Poxa, você gostou do vídeo? Você acha que está faltando alguma coisa? Tem alguma coisa que pode melhorar? Né? É muito importante isso. Foca nos resultados, entender o objetivo do seu cliente e direcionar suas ações para alcançá-lo. Isso eu falei um pouquinho mais atrás, é muito importante isso. Tem que ter consciência disso, manter esse diálogo com o cliente e entender realmente o que ele precisa, o que ele quer, o que ele quer expressar com o vídeo, o que ele quer mostrar com o vídeo. Né? Atenção com futuro e tendências. Busca compreender sobre ferramentas de IA. Isso aqui, gente, todo editor tinha que estar preocupado com isso aqui agora. Muito preocupado. Por quê? Não preocupado de, a IA vai tomar o meu lugar, mas preocupado em entender, principalmente para um editor Summer Day, o que a IA pode fazer para adiantar a minha vida. Né? Eu gravei um negócio com áudio ruim, saiu uma entrevista, mas o áudio está ruim. Meu amigo, tem IA agora que corrige áudio. Gravei um negócio, um podcast. Outro dia eu vi o Fael editando o podcast com IA, para cortar os momentos em que a pessoa agarra. A pessoa ficou muito tempo sem falar nada. A IA vai lá e corta aquilo, joga fora. Gente, usa essas ferramentas. Isso é adianto de tempo. Isso é adianto de tempo, entendeu? Tem que estar atento a isso. Tenha curiosidade pela tecnologia, testando novas técnicas. Isso aqui é muito importante, porque entra num quesito, para mim, que é o seguinte. O audiovisual ele é muito abrangente. É muito importante você conhecer sobre diagramação, Photoshop, Lightroom, After Effects. Eu só mexo no Premiere, eu só mexo no DaVinci. Não uso outro programa para fazer mais nada, não. É muito importante você usar, ter curiosidade de aprender essas coisas. Por quê? Como que você compõe uma boa cena? Quando você está falando de captação, o cara da captação está preocupado em compor essa cena aqui. Agora, o cara da edição, que tem que entrar um letter aqui, tem que entrar um outro aqui, como que você faz isso? Como que você diagrama isso na tela de uma forma que você consiga ver os letterings, ver a pessoa, ver o que está acontecendo? Então, assim, estudem, né? Usem outras ferramentas, busquem essas ferramentas, né?
É muito importante isso. Multidisciplinaridade, conhecimento sobre tudo que envolve o audiovisual. É o que eu acabei de dizer. Isso é muito importante. O seu diferencial não pode estar somente na sua técnica. Aprenda como ser o que o seu cliente precisa. E isso engloba tudo que eu falei aqui agora. É muito importante você ser um profissional completo. O que me fez chegar ao ponto de ser referência de Samiday em Belo Horizonte não é a minha técnica, não é somente a minha técnica. Todo mundo, o Teixeira é foda, o cara é foda, faz o trem, acontece, você entrega o arquivo. Tem uma brincadeira rolando agora, recentemente, entre as pessoas com quem eu mais trabalho, né? Não, mano, eu fico tão feliz quando você está no evento. Eu falei, mas por quê, mano? Porque se eu gravar um negócio tremido, ruim, você conserta. Poxa, isso não é uma coisa que eu acho legal de ouvir, entendeu? É porque a galera está tão acostumada com uma entrega que eu faço, que é tão legal, que o cara pensa o seguinte, qualquer coisa que eu gravar e entregar para esse cara vai sair bom, entendeu? Mas não é isso, velho. É um pacote todo. O profissional é quem você é, a sua postura. É quem você demonstra ser. É quem você demonstra ser perante a adversidade. Poxa, a gente tem eu e o Belém temos umas histórias aí de adversidade, de bater o pé, entendeu? Lá no comecinho e tal, eu começando a entregar o Samiday, fui todo preparado para entregar um vídeo, por exemplo, de 1 minuto, o cliente falou, não, eu quero um vídeo de 2 minutos. Falou na frente do Belém, na minha frente. Aí eu virei a cara, saí para lá, resmungando, aí o Belém veio atrás de mim, falou, Gustavo, o que está acontecendo? Eu falei, eu não vou entregar um vídeo de 2 minutos, não. Eu não vou e tal, não sei o quê, eu não vou. Aí o Belém, meu amigo, a gente veio para solucionar o problema do cliente. Não adianta você vir com esse papo de que, tipo assim, não vai sair o vídeo. A gente tem que agradar o cara. Saiba comunicar com o cliente. Sabe, por que você não... licença aqui. Vamos tentar fazer um vídeo assim, assim, assado. Cara, dialoga, conversa. Nem para mim, nem para o cara. Entra num acordo, entendeu? Conversa. Vamos fazer um vídeo um pouquinho assim. Vamos usar a técnica tal. Vamos inserir uma fala sua no final para impactar. Sei lá. Alguma coisa que seja fácil de produzir para você, mas que também agrade o cliente, entendeu? É muito importante você ser um profissional completo. E é isso, gente. É essa a minha palestra. Tem alguém que tem alguma dúvida, alguma coisa, quer perguntar? Pessoal, realmente a gente tem muita história, muito legal. O Teixeira vai ficar aí mais um tempo. Eu queria realmente saber se tem alguma pergunta específica, de técnica, de alguma coisa para o Teixeira. Vamos lá, aproveitar isso aqui. Aproveita esse rapaz aí. Bom, Teixeira, parabéns pelo seu trabalho. A gente já trabalhou junto na Frame Run, junto com a Moninet. Eu acho que você estava junto com a galera do Vitor. Você fez um vídeo Samiday pra gente lá, se eu não me engano. É? Nossa, são muitos eventos, eu não estou lembrando. Eu fui dar uma passadinha lá, falei, caraca, velho, parabéns pelo trabalho mesmo, eu acho que isso é incrível. Eu queria que você pudesse poder descrever um pouquinho mais como é que funciona a sua organização como um todo. Você falou um pouquinho lá sobre como chega, por exemplo, os materiais, mas como você tem algum modelo de pasta, tipo assim, que você usa para o seu trabalho? Eu tenho um modelo de pasta. E aí eu estou falando da organização. A minha organização ela é reflexo da organização dentro do Premiere, que é o programa que eu uso também. Então, eu crio uma raiz de pasta assim. Nome do evento, pasta cenas, que é onde eu vou colocar tudo que for arquivo. Se o evento tem dia 1, dia 2, dia 3, eu coloco lá dia 1, dia 2, dia 3. Dentro da pasta do dia 1, eu entro lá com o nome do câmera. É muito importante o nome do câmera. Eu não coloco câmera 1, câmera 2, câmera 3, câmera 4. Eu coloco lá Arthur, Igor, Belém, drone, fulano, entendeu? Eu coloco lá o nome corretamente. Por quê? Entra naquela questão que eu falei. Na hora que eu precisar de procurar essa cena, eu sei quem que fez ela, entendeu? Então, eu crio esse espelhamento, essa raiz de arquivo. Dentro lá na base, na pasta com o nome do projeto, eu crio uma pasta escrito projeto. Dentro dessa pasta, eu coloco o arquivo de Premiere, de After Effects, de Lightroom, do que eu usei, eu jogo e salvo ali dentro. Voltando para a raiz de pasta de novo, com o nome do projeto, eu crio uma pasta escrito Imports, que é onde eu vou dividir lá logo, músicas,
trilha sonora, efeitos sonoros, efeitos visuais, light leaks, tudo que eu for usar. É basicamente isso. E aí, na hora que eu entro, que eu crio o projeto, né, no Premiere, eu só pego essas pastas e jogo elas lá dentro. Então, elas são espelhos da minha raiz de pasta no computador. Entendeu? Falou. Mais alguma? Ó. Vixe. Pergunta. Oi. Ô, Teixeira, Oi. primeiro aí, obrigado por topar esse desafio com a gente. Eu que agradeço, galera. Você está com a gente, né? Ficou com a gente muitos anos lá, a gente já fez boas viagens e muitos desafios. Isso. Eu queria que você compartilhasse um pouco o que é o que a gente vê do lado nosso como equipe, né? Quando a gente viaja junto para a equipe, a postura e a frieza que tem que ter, talvez, com o cliente, que na hora do desafio ali, ele fica nas costas, pressionando muito ali para entregar. E é uma coisa que era uma dificuldade que você tinha e que, aos poucos, você foi transformando e dominando completamente o medo, a pressão. Então, assim, eu acho que CMD já é uma pressão muito pesada. E como que você fez para dominar isso? Acho que é muito legal mostrar para a turma isso, como que você sentia e o que você fez para poder se transformar, para você ficar mais blindado de não, calma, isso aqui é o meu trabalho. O Teixeira tem um termômetro. Vai na luz aí, ó. Ele fica vermelho. E é a orelha dele que ele começa a ficar vermelho. Eu não estou ó. morrendo, não. Então, hoje, como é uma coisa que a gente, né, todo mundo aqui, ninguém está há muitos anos fazendo isso aqui, então eu acredito que está com um friozinho na barriga, todos nós estávamos. Então, isso aqui é o termômetro dele. O cliente chegava e falava assim, ó, tem que trocar a trilha. Aí começava a subir no vermelho. Aí a gente já sabia, vai dar problema. E hoje o Teixeira ficava assim, não, deixa eu quieto. Agora a orelha fica vermelha na palestra, né? e hoje Com o cliente ela não fica mais, mas na palestra ela fica. Sentado lá hoje na edição, isso não fica mais vermelho. Mas a gente fala brincando, mas é real isso, é real. Ficava vermelho, hoje não fica mais, o mundo pode acabar. Mundo pode quebrar lá. Peraí que eu tenho um preset aqui para mundo acabando, vai. Assim, É isso. você compartilhar como que você sentia e como que você fez para não sentir, porque a pressão vai rolar para todo mundo que estiver fazendo isso, né? Sim, então, eu acho que isso é um desenvolvimento mais profissional do que de performance de editor, sabe? Eu penso assim, se você tem dificuldade com feedbacks negativos, né, alguém que está ali, tipo assim, esse cara vai ficar nas minhas costas, tal, não sei o quê, sai daqui. Tal. Cara, você tem que compreender que o que você está fazendo é seu. E isso é muito importante, né? E o Belém fala muito sobre isso, eu até falei, né? A gente está aqui para solucionar problema, né? A gente tem que começar a entender que o que você está produzindo de audiovisual ali, ele não serve para você, ele não é seu, ele não te pertence, ele não é um filho seu, ele é do cliente, né? Então, assim, quando você tem essa mentalidade mais profissional, essa maturidade de compreender isso, você começa a não se sentir tão nervoso com o cliente e começa, inclusive, a ter espaço para diálogo, né? A gente tinha clientes que, né? Acho que isso é desenvolvimento pessoal, né? Com o tempo, eu entrei na 3K muito novo, né? O Belém, né, e o Campana viram o meu desenvolvimento profissional, né? Eu era uma pessoa que falava pouco, era uma pessoa que, poxa, o cliente vinha olhar um negócio comigo, poxa, queria mexer nisso, naquilo, tal, não sei o quê. Eu não respondia. Quem respondia era o Belém. Ele aparecia e falava, não, a gente vai dar um jeito, tal, não sei o quê. Então, tipo assim, poxa, com o tempo, com o amadurecimento profissional, eles começaram a perceber que eu podia ter espaço de fala e que eu não ia ser um cara que ia falar assim, não vou fazer nada, não quero saber, não, tal, não sei o quê. Eu quero um cara que agora eu sou um cara que compreende um pouco mais a história do cliente e entende que, poxa, eu estou trabalhando para ele, estou produzindo um conteúdo para ele. Então, ele tem direito a falar, poxa, não gostei muito disso. A gente tem uma outra opção? E aí, né, que entra a skill de editor. Você tem que ter outras opções. Tem que pensar nisso. Não sei se o cliente vai gostar muito dessa cena da entrada dessas meninas, mas aí eu tenho quantas layers? 15. Aí eu joguei umas 2, 3 cenas para baixo, que são outras opções. Então, assim, vai montando o vídeo pensando em outras opções, em outras possibilidades. Para, num momento desse, do cliente falar assim, não gosto disso, não quero ver isso aqui. Você fala, não, eu tenho uma outra possibilidade aqui, ó, rapidinho, está aqui. Ó. Entendeu? Então, é basicamente isso. Eu acho que é crescimento profissional, que aí você vai aprendendo a lidar com o cliente, dialogar, entender um pouco mais como funciona a coisa.
Além só do pessoal, você estar munido de ferramentas que vão conseguir te solucionar qualquer problema, né? Então, você ter mais opção de trilha, mais opção de cena, mais opção de preset que seja. Então, você ter aquilo ali na sua gama de solução também não é só psicológico para você conseguir resolver, mas você tem que ter aquilo ali, você na tem que manga. estar municiado, exatamente. tá com O cara não carta pode na falar manga. com você assim, não quero essa cena, e você falar, meu amigo, sinto muito, não tem outra. Não, poxa, não é assim. Então, você tem que ter essas possibilidades. E, inclusive, se planejar para ter isso, né? Eu falo muitas vezes, não entrou a melhor... O cara vem falar comigo no final do evento, né? O câmera, por exemplo, aqui. Vem falar comigo assim, não entrou aquela cena que eu fiz. Que cena que você fez? Uma cena da fachada muito melhor do que essa que você usou. Aí você começa a pensar, falando, poxa, realmente, se eu tenho tempo, eu pego a cena dele lá, a boa dele, boto lá em cima. Aí o cliente fala, não gostei dessa cena da fachada. Aí fica eu e ele no buraco. Mas aí eu tenho outra opção. Então, eu já desenhei essa outra opção. Eu falo, não, Belém, vamos usar aquela mesmo. Vamos usar aquela E a mesmo. sinergia também é muito importante, porque eu já devia ter falado isso com ele. Olha, aquela cena lá que eu fiz, ela é mais legal do que a outra. Sim. Então, eu vou entregar o cartão, aqui tem uma coisa super legal. Então, assim, você passar isso para quem está fazendo esse trabalho é muito importante. Ô, Cris, rapidinho aqui, porque está acabando. Traz o celular aqui. Eu queria só mostrar uma coisa rapidinho. Gente, só um mais alguma áudiozinho. pergunta?